Você acha mesmo que terminou com ela? Ou foi ela que terminou com a sua paz, sua identidade e metade do que você construiu? Cara, quando você se separa de uma mulher, especialmente se essa relação foi longa ou intensa, a separação não é só emocional. Ela é estratégica, psicológica e, em muitos casos, brutal. O problema é que os homens não são ensinados a se preparar para isso. A sociedade te prepara para trabalhar, pagar boletos, sustentar a casa, mas não te ensina o que acontece depois que você sai da vida de uma mulher que um dia teve acesso a tudo seu. Ela sai da sua vida, mas não sai da sua história. Muitas vezes, ela sai levando um pedaço da sua sanidade, sua confiança e até sua reputação. E sabe o pior? Ninguém fala sobre isso. Se um homem sofre, ele é fraco. Se ele sente falta, ele é carente. Se ele reage, é tóxico. Enquanto isso, ela é chamada de guerreira, livre, curada. E não se engane. Em muitos casos, ela já estava se preparando para te deixar muito antes de você perceber. Ela já tinha suporte, já tinha amigos do lado dela, já tinha o discurso pronto. Enquanto você estava achando que a relação ainda podia melhorar, ela já tinha saído emocionalmente há meses. Esse vídeo não é para te fazer odiar mulher. É para te abrir os olhos. É para você entender que separação, para muitos homens, é o começo de uma guerra silenciosa. Uma guerra onde você precisa reaprender a ser homem, sem cair nos extremos. Vamos falar das 10 coisas mais impactantes que acontecem depois que você se separa de uma mulher. Coisas que ninguém te conta, mas que você precisa saber se quiser manter sua cabeça erguida e sua dignidade intacta. Se prepara, porque o que vem agora não é para quem gosta de viver iludido. 1. Ela já tinha outro plano. Você achou que o término foi de repente, né? Que ela chorou, sofreu e depois decidiu te deixar. Mas a verdade que ninguém te contou é: quando uma mulher termina, ela já terminou por dentro faz tempo. O fim do relacionamento, para ela, é só a parte visível do iceberg. O que você não viu foi a preparação emocional que ela fez enquanto ainda estava com você. Ela já estava ensaiando a saída, fortalecendo os laços fora da relação, buscando apoio e se distanciando mentalmente. Muitos homens são pegos de surpresa porque vivem achando que a mulher vai avisar quando estiver prestes a ir embora. Mas na maioria das vezes, ela já foi embora em silêncio, dias, semanas ou até meses antes. Enquanto você acreditava que bastava um jantar, uma conversa ou uma viagem para resolver as coisas, ela já estava guardando forças para fazer a virada. E sabe o que mais dói? É perceber que logo depois da separação, ela já está bem. Posta fotos sorrindo com amigas, viajando, como se você nunca tivesse existido. Isso choca, machuca, dá raiva, mas é parte do processo que ela já iniciou lá atrás, em silêncio. E tem mais. Muitas vezes ela já estava com outra pessoa, não necessariamente num relacionamento, mas emocionalmente aberta para isso. Enquanto você ainda estava tentando entender o que aconteceu, ela já estava conversando, se conectando, sendo elogiada e admirada por alguém novo. Isso acontece mais do que você imagina. O grande erro dos homens é acreditar que tudo vai ser resolvido na base da lógica. Só que separação não é lógica, é emocional. E ela, nesse jogo, já estava 10 casas na frente. Você precisa parar de se enganar achando que tudo acabou no dia em que ela falou acabou. Aquilo foi só a conclusão de um plano que começou muito antes. Um plano que você nem sabia que estava acontecendo. E não, isso não significa que ela é má. Significa que ela se protegeu antes de sair. E agora, quem precisa fazer isso é você. Você perdeu ela? Talvez. Mas o que você não pode perder é a lição. 2. Você é o vilão da história. Depois da separação, prepare-se. Você automaticamente vira o culpado. Não importa o que aconteceu de verdade, o que vale é a narrativa que ela escolheu contar. E na maioria dos casos, ela não vai se colocar como a vilã. Claro que não. Ela vai se mostrar como alguém que tentou de tudo, sofreu calada
e finalmente decidiu se libertar. Quem sobra para ser o problema? Você. E o mais louco é que isso funciona. Amigos em comum, familiares, colegas de trabalho. Todos começam a olhar para você com uma lente crítica. Ninguém pergunta o seu lado. Ninguém quer saber o que você passou, o quanto tentou, o que engoliu em silêncio. Não. Para eles, você provavelmente foi insensível, ausente ou até abusivo. Esse tipo de julgamento acontece porque o mundo está muito mais pronto para ouvir a dor da mulher do que para entender o silêncio do homem. Ela chora e desabafa, você cala e tenta se manter firme. Mas nesse jogo, quem fala mais, convence mais. E ela já está lá, fazendo isso com perfeição. Não se trata de ser contra as mulheres. Se trata de entender que numa separação, o homem muitas vezes não tem espaço para explicar. Porque se explica demais, parece que está tentando se justificar. Se fica quieto, é porque deve ter feito coisa errada. É um beco sem saída. A verdade é que você pode ter sido um ótimo parceiro, ter dado tudo de si, mas se ela quiser te pintar como o vilão, vai conseguir. A opinião pública, mesmo que seja só no grupo de amigos e familiares, tende a seguir o lado que mostra mais emoção, mais narrativa, mais história de superação. E sabe o pior? Em alguns casos, até os filhos crescem ouvindo uma versão distorcida. E aí, além de perder a relação, você perde também o respeito dentro da própria casa. Por isso, depois de uma separação, você tem duas opções: ficar tentando provar que é inocente para pessoas que já te julgaram, ou construir uma nova versão de si que não depende da opinião de ninguém. Você não precisa convencer o mundo do seu valor. Você só precisa voltar a enxergar isso em você. 3. O silêncio dela fala mais alto. Tem algo que poucos homens entendem até passar por isso. O silêncio de uma mulher depois do término machuca mais do que 1000 palavras. E não é só um silêncio qualquer. É um silêncio estratégico, calculado, frio. Enquanto você está lá tentando entender, mandando mensagem, lembrando dos momentos bons, ela simplesmente some. Ela não bloqueia, mas também não responde. Ela vê seus status, mas não comenta. Ela continua ali, tecnicamente acessível, mas emocionalmente inacessível. E isso te consome por dentro. Você começa a se perguntar: ela nunca me amou? Já me esqueceu assim tão fácil? Será que já está com outro? E enquanto você se tortura nessas perguntas, ela continua no papel de quem está vivendo a vida. Mas a verdade é, o silêncio dela é uma forma de controle. Sim, controle emocional. Porque mesmo sem dizer nada, ela está fazendo você sentir tudo. E aí você vira o homem que antes era seguro de si, mas agora está confuso, carente, tentando buscar sentido nas entrelinhas de uma ausência. E isso é muito mais comum do que você imagina. É como se ela estivesse dizendo, sem palavras: agora você vai sentir o que eu senti. E às vezes, esse silêncio é mais cruel do que qualquer discussão. Enquanto ela silencia, você fala demais. Enquanto ela desaparece, você procura. E é aí que a balança desequilibra. Porque quando um lado some e o outro insiste, o que some ganha o controle. Só que esse controle tem um preço. Ele te paralisa. Você começa a se definir pelas reações dela. Se ela responde, seu dia melhora. Se ela ignora, seu mundo desaba. Isso é perigoso, porque você entrega o poder da sua paz para alguém que já decidiu seguir em frente. Então aqui vai o ponto. O silêncio dela não é só sobre você, é sobre ela mesma, sobre a nova fase que ela quer viver, sobre a imagem que ela quer manter. E você precisa entender que quanto mais você tentar interpretar esse silêncio, mais você se prende. Aceitar o silêncio não é se render. É reconhecer que agora você precisa se ouvir mais do que ouvir ela. 4. Amigos viram juízes. Quando tudo estava bem entre vocês, seus amigos eram o casal exemplo. Aqueles que todos elogiavam, queriam perto, faziam questão de chamar para os rolês. Mas basta a separação acontecer para uma coisa ficar clara.
Os amigos não são tão neutros quanto você imaginava. De repente, gente que te conhecia há anos começa a se afastar. Uns tomam partido dela, outros fingem que não é com eles. Mas o pior são os que continuam perto só para colher fofoca e repassar opinião. E o mais doído? Alguns desses amigos eram seus, ou pelo menos você achava que eram. Cara, muitos homens não se preparam para esse tipo de traição emocional. Eles acreditam que a amizade verdadeira resiste a tudo. Mas na prática, quando a relação termina, as máscaras caem. É nesse momento que você descobre quem te apoiava de verdade e quem só estava do seu lado porque você estava bem posicionado na vida. E atenção, isso não é sobre reclamar que as pessoas mudam. É sobre abrir os olhos e perceber que muitos amigos só estavam perto enquanto sua vida servia de palco bonito. Quando a luz apaga, eles descem do palco e vão assistir a sua queda da plateia, comentando com pipoca na mão. Agora, aqui vai a crítica. Muitos homens também erram nesse ponto. Se fecham, viram pedra, ficam calados, não se abrem com ninguém, achando que vão lidar com tudo sozinhos. E aí, o que acontece? Sofrem calados, se perdem, somem do mundo. Acorda. Você não precisa se isolar. Mas também não pode continuar confiando em quem já mostrou que não está do seu lado. Esse é o momento de filtrar. Separar quem te fortalece de quem te enfraquece. Relacionamento acaba e tudo ao redor muda junto. Não adianta tentar manter amizades que só existiam enquanto você estava bem com ela. Agora é hora de criar novas conexões, com gente que respeita a sua versão real e não a versão em casal. Amizade de verdade não escolhe lado, escolhe lealdade. E se você perceber que ninguém escolheu o seu, talvez seja a hora de escolher a si mesmo primeiro. 5. Ela floresce, você afunda. Logo depois da separação, o que você vê? Ela está mais bonita, mais sorridente, postando mais, saindo mais, se cuidando mais. Parece até que a mulher que você conhecia morreu e no lugar dela nasceu uma nova versão, mais leve, mais confiante, mais viva. Enquanto isso, você está em pedaços, pensando no que deu errado, tentando entender onde perdeu ela, carregando uma culpa que nem sempre é sua. E isso te destrói por dentro, porque enquanto você está sofrendo calado, ela está florescendo publicamente. E a comparação é inevitável. Você olha para a vida dela como se ela tivesse vencido e você perdido. Mas o que ninguém te conta é que esse florescimento, muitas vezes, é uma forma de provar algo para si mesma, para os outros e principalmente para você. Ela quer mostrar que está bem, que não precisa mais de você, que foi uma libertação e não uma perda. E esse renascimento não é só emocional, ele é social. Ela quer que os outros vejam, quer aplausos, quer reforço, quer mostrar que fez a escolha certa. Agora, vamos falar de você. Enquanto ela floresce, você entra numa caverna, se afasta, perde o foco, perde o brilho. E é aí que mora o perigo. Porque nesse momento, você começa a acreditar que não vale mais nada, que ninguém vai te amar de novo, que o melhor de você ficou com ela. Só que isso é uma mentira que você alimenta sozinho. A diferença é que ela se preparou para esse momento. Já tinha suporte emocional, amigas, redes sociais, elogios. Você não. Você acreditou que o relacionamento era para sempre, que podia melhorar, que o amor bastava. E agora, sem chão, você precisa aprender a andar de novo. Mas aqui vai uma verdade dura. O seu valor não depende do quanto ela se transformou sem você. Você não precisa competir. Você não precisa se apressar. Mas também não pode ficar parado. Porque se você não se levantar, vai continuar afundando enquanto ela cresce. E não por culpa dela, mas por falta de atitude sua. Ela floresceu? Ótimo para ela. Agora, floresça também. Não para provar algo, mas para lembrar quem você era antes dela. E quem você ainda pode ser. 6. A mídia está do lado dela. Liga a TV, abre o Instagram, rola no TikTok. O que você vê? Narrativas.
e a maioria delas diz a mesma coisa. A mulher é vítima, o homem é o problema. Em filmes, ela é a guerreira ferida que renasce. Ele, o cara frio, distante, tóxico. Esse padrão se repete tanto que muita gente já nem questiona mais. E isso não acontece só na ficção. Influenciadoras, posts virais, vídeos de autoajuda. Tudo parece reforçar que se uma mulher terminou, é porque ela merecia mais, se valorizou, se libertou. Agora, se foi o homem que terminou, ele é covarde, sem empatia, egoísta. O roteiro já está pronto. Você só entra nele para ser o vilão. Isso te afeta mais do que você imagina. Porque mesmo que você saiba o que viveu, mesmo que você tenha sofrido, a narrativa pública não está nem aí para isso. E quando você tenta se expressar, logo dizem: lá vem o mimimi masculino. Quer se passar de coitadinho agora? Homem falando de sentimentos? Deve estar tentando manipular alguém. E é assim que muitos homens vão se calando, vão engolindo, vão se afastando, porque sabem que qualquer tentativa de contar sua versão pode virar munição contra ele. E tudo isso gera um ciclo de culpa e confusão. Você começa a duvidar até do que sentiu. Começa a se perguntar: será que eu fui mesmo o problema e não percebi? Mas é importante entender o seguinte: a mídia precisa de mocinhos e vilões, precisa de histórias simples que gerem engajamento. E é mais fácil pintar a mulher como vítima do que tentar entender um homem em dor. Por quê? Porque o mundo ainda não aprendeu a enxergar o sofrimento masculino sem zombar, sem desacreditar, sem atacar. Isso não é uma desculpa para você fugir das suas responsabilidades, mas é um alerta para você não se perder numa narrativa que não foi feita para te ouvir. Você tem direito de sentir, de falar, de se expressar, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. E se a mídia não te representa, crie sua própria voz. Cuide da sua mente. Fale com quem te entende. Busque espaços onde você não precise se explicar para existir. Porque o mundo pode até escolher lados, mas você escolhe quem você quer ser nessa história. 7. Você tem que se calar. Depois da separação, uma regra invisível começa a valer. Você não pode falar, não pode dizer o que sentiu, não pode contar sua versão, não pode demonstrar dor, porque se você fala, parece fraco. Se reclama, é ingrato. Se expõe, é egoísta. E aí você se cala. Mas não porque quer. Você se cala porque sabe que qualquer palavra sua pode virar contra você. Isso acontece em conversas com amigos, em redes sociais, até dentro da própria família. É como se a dor do homem tivesse que ser engolida, sufocada, escondida. E o mais absurdo: se você demonstra que ainda sente algo, que ainda sofre, logo dizem que você não superou, que está tentando controlar, que está fazendo drama. Mas se você age como se nada tivesse acontecido, dizem que você nunca amou de verdade. Ou seja, você nunca acerta. E essa pressão vai te corroendo. Porque além de lidar com a perda da mulher, você tem que lidar com o silêncio forçado, com a autocensura. Você tem que filtrar o que posta, o que fala, o que comenta, como se estivesse pisando em ovos o tempo todo. Muitos homens vivem essa fase como um campo minado. Se falam demais, viram os errados. Se falam de menos, são acusados de insensíveis. E é nesse ambiente que surge a frustração, a raiva e até o isolamento. Mas aqui vai um alerta: calado demais, você se perde. Não é sobre sair gritando por aí, expondo tudo para todo mundo. É sobre encontrar lugares seguros onde você possa ser real. Pode ser um amigo de verdade, um mentor, um grupo fechado, uma terapia. Qualquer lugar onde sua voz não precise ser moldada para agradar ninguém. Ficar em silêncio para evitar conflito é uma escolha. Mas ficar em silêncio a ponto de não se reconhecer mais, não é. Porque quando você se cala demais, começa a acreditar nas versões que os outros criam sobre você. Então, sim, a sociedade espera que você se cale, mas você não precisa obedecer. Fale com quem te ouve, não para provar algo para ela ou para a internet, mas para você mesmo,
porque homem que não se escuta vira refém do que os outros dizem sobre ele. 8. Sua dor vira piada. Você sofre, dorme mal, perde o apetite, perde o foco. Mas ninguém vê isso como sofrimento legítimo. Não. Quando é um homem que tá mal por causa de término, vira motivo de piada. Os amigos tiram sarro, dizem que tem que partir para outra, vai pra balada, pega geral que passa. A dor do homem virou meme. E isso é perigoso, porque enquanto você está tentando segurar o mundo nas costas, o mundo está rindo de você. Se você fala que está triste, ouvem com desdém. Se você tenta desabafar, dizem que está fazendo drama. A mensagem é clara: homem não pode sentir. Se sentir, que esconda. Se chorar, que seja sozinho. E se amar demais, parabéns, você será o palhaço da história. E não é só entre amigos. As redes sociais também reforçam isso. Tem vídeo viral rindo de homem sendo rejeitado. Tem mulher dizendo que homem bom é para usar e largar. Tem até quem diga que se você está sofrendo é porque foi burro. E o pior, muita gente aplaude. Isso cria uma cultura onde o homem aprende que mostrar sentimentos é sinônimo de fraqueza. Então, o que ele faz? Finge. Bebe mais, sai mais, força um sorriso. Tudo para manter a imagem de forte. Mas por dentro, quebrado. Só que ninguém vê. E poucos querem ver. É aí que entra o risco real. A dor ignorada não some. Ela cresce. Cresce em forma de raiva, culpa, confusão. Cresce até virar uma bomba emocional. E quando finalmente explode, as mesmas pessoas que riram da sua dor vão apontar o dedo e dizer que você é descontrolado, agressivo, problemático. Homem precisa de espaço para sofrer. Precisa de permissão para sentir. Não é vergonha chorar. Não é fraqueza falar. É necessário, porque esconder a dor não cura. Só adia o colapso. Então pare de aceitar que sua dor é piada. Não ria junto só para ser aceito. Sua dor é real e merece respeito. Talvez não da internet, nem dos amigos rasos, mas pelo menos de você mesmo. Porque se nem você validar o que sente, ninguém mais vai. 9. Ela segue, você reflete. Pouco tempo depois da separação, ela parece já estar em outra frequência. Novas amizades, novas rotinas, novos interesses. Você vê ela se reinventando, andando para frente, sorrindo para a vida. Enquanto isso, você entra na fase do por quê? Por que acabou? Onde eu errei? O que eu poderia ter feito diferente? É nesse momento que muitos homens começam a refletir sobre tudo. Sobre as conversas que ignoraram, os sinais que não perceberam, as atitudes que tiveram ou que faltaram. Mas o problema é que essa reflexão chega tarde demais. Ela já foi. Já virou a página. E você está aí, preso no capítulo que ela terminou de escrever muito antes. Ela segue porque já vinha se preparando para isso. Já tinha ensaiado a liberdade. Já tinha se desconectado emocionalmente. O término para ela foi um passo natural. Para você, foi um terremoto. E nessa diferença de tempo emocional, você fica para trás. Mas não só no sentido romântico. Fica para trás na vida, no ânimo, na mentalidade. Porque enquanto ela olha para o futuro, você olha para o passado. Isso não te torna inferior, te torna humano. Mas mostra algo que os homens precisam aprender. Não espere o fim para começar a pensar. Não espere perder para valorizar. Não espere o silêncio dela para perceber o quanto ela gritava emocionalmente antes. Só que agora não adianta remoer. O que foi, foi. O que não deu certo, virou lição. E essa reflexão, por mais dolorosa que seja, é uma oportunidade. Uma chance de entender quem você foi, quem você deixou de ser e, principalmente, quem você quer se tornar daqui para frente. Ela está seguindo. E você também pode. Mas só se parar de carregar culpa e começar a carregar clareza. Clareza do que aprendeu, do que precisa melhorar e do que jamais aceitará de novo. Separação não é o fim da estrada. É o começo de um caminho mais consciente.
Só depende de você parar de olhar para trás e começar a andar. Porque refletir sem agir é só mais uma forma de ficar preso no que já acabou. Quer 10. Se reinventar não é opção, é obrigação. Depois que tudo acaba, você tem duas escolhas: ficar se arrastando no luto ou levantar e se reinventar por necessidade. Não é mais questão de quando ou se vai dar certo. É agora ou nunca. Porque gostando ou não, a vida não vai te esperar. Você perdeu uma parceira? Sim, mas não pode perder a si mesmo junto. Porque muitos homens, depois do término, deixam de existir como indivíduos. Perdem identidade. Ficam presos à versão deles que só existia com ela. E aí, sem ela, não sabem mais quem são. Esse é o ponto mais perigoso. Você precisa entender que o você de antes já não dá conta da vida de agora. Aquela versão que ignorava sinais, que se esquecia, que se perdia tentando manter um relacionamento morrendo, essa versão precisa morrer junto com a relação. Porque se não morrer, vai continuar te afundando. Se reinventar não é mudar só o que você mostra para os outros. É mudar o que você é quando ninguém está olhando. É encarar seus erros sem se afundar neles. É aprender a gostar da sua própria companhia. É ajustar suas prioridades. É cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua visão de futuro. Não para provar nada para ela, mas para lembrar que você ainda tem vida além dela. E aqui vai o desafio. Se reinventar dói, cansa, exige, mas também liberta. Liberta você da culpa, da dependência emocional, da sensação de que o melhor da sua vida ficou para trás. Porque não ficou. O melhor da sua vida pode estar logo ali. Só depende de quem você vai ser a partir de agora. Então pare de esperar por sinais. Pare de stalkear. Pare de achar que um dia ela vai ver o quanto você melhorou. Faça por você. Cresça em silêncio, apareça quando estiver forte, e não para mostrar nada, mas porque você se reencontrou. Se reinventar não é sobre virar outra pessoa, é sobre voltar a ser você, só que na sua melhor versão. Uma versão que não depende de aprovação, que não vive de passado, que não repete os mesmos erros. Porque se você não mudar agora, quando vai ser? Talvez a coisa mais polêmica que eu possa te dizer agora é: ela não te destruiu. Foi você que se recusou a se reconstruir. Duro? Sim, mas real. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque, no fundo, você já percebeu que não dá mais para continuar sendo o mesmo cara, vivendo do mesmo jeito, pensando com a mesma cabeça. Esse novo ano não é só mais uma virada no calendário. É uma chance. Uma chance de fazer tudo diferente. Não para impressionar ninguém, não para reconquistar quem foi embora, mas para se tornar o homem que você sempre soube que poderia ser. Sem fingimento, sem medo, sem autossabotagem. Agora eu quero ouvir de você. Já passou por algo assim? Como foi o seu processo de separação? Você sentiu tudo isso? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo e vou responder. Vamos trocar ideia de homem para homem. Porque aqui ninguém precisa se calar, esconder dor ou fingir que tá tudo bem. Esse ano, ou você se reinventa, ou continua sendo espectador da própria queda. A escolha é sua.